Tá pequeno. Não, foi. Aumentou? Aumentou? Menina Uhum. de 8 anos, trazida ao consultório por sua mãe, que está preocupada em mudanças do comportamento da filha nos últimos 3 meses. Criança com humor deprimido, perda de interesse em atividades que antes apreciava, como brincar com amigos, dificuldade para dormir. Além disso, a menina tem demonstrado irritabilidade, queda no desempenho escolar e queixas frequentes de cansaço. Não há histórico de eventos traumáticos recentes ou uso de medicamentos. Estado geral, aparência compatível com a idade, porém expressão facial triste. Exame físico sem alterações. Quais são os critérios de diagnóstico para depressão maior em crianças segundo o DSM-5 e quais outras condições clínicas devem ser consideradas no diagnóstico diferencial? Valendo 3 pontos. Então, critérios da depressão e diagnóstico diferencial. Resposta do aluno. Critérios para depressão inclui presença de 5 ou mais dos sintomas, no mínimo por 2 semanas. Perfeito, é assim que a gente classifica. Humor deprimido, anedonia, incapacidade de sentir prazer nas atividades antes prazerosas, fatigabilidade, que é um cansaço sem sentir cansaço se sentir exausto. Distúrbios do apetite, perda ou aumento exagerado, com alterações do padrão alimentar. Distúrbio do sono, alterações, dificuldade em adormecer e manter um sono adequado, diminuição da concentração e irritabilidade. Diagnósticos diferenciais, além da depressão, ele pensou em TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes diagnosticado tardiamente, crianças com alteração do comportamento, déficit de atenção, transtorno do comportamento como bipolaridade, mudanças de humor. Bipolaridade, né? Tem a depressão dentro da bipolaridade. Ok, O nosso beleza. gabarito. Para você comparar, aí eu acho que dá para dar nota, né? Aham. Então, aqui, critério diagnóstico para depressão maior. Aí, lá embaixo, é necessária a presença de pelo menos 5 num período mínimo de 2 semanas, e bem o nosso colega falou, causando prejuízo no funcionamento social ou escolar. Então, a gente tem que trazer esse prejuízo também. Presença do humor deprimido, diminuição ou irritabilidade, diminuição acentuada no interesse do prazer das atividades diárias, alterações do apetite e do peso, para mais ou para menos, distúrbio do sono, insônia ou hipersonia, aquela criança que quer dormir o dia inteiro, quer fugir do mundo, né? Agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida, E diagnóstico diferencial pela próxima etapa. transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno de ansiedade pode apresentar uns sintomas semelhantes, como a irritabilidade ou dificuldade de concentração, mas geralmente sem humor deprimido. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a desatenção e hiperatividade, podendo ser confundido com depressão, é, devido ao baixo desempenho escolar, mas às vezes nem isso, a baixo integração social também, que ele é tão avoado, né, que às vezes não interage. Transtorno de ajustamento, reações emocionais e eventos estressantes identificáveis. O transtorno de ajustamento é quando você passa por alguma coisa e você tem uma justificativa para ficar deprimido. Então, perdi meu pai e minha mãe num acidente. Aí realmente é uma depressão, mas um transtorno de ajustamento, com sintomas menos intensos de curta duração. Condições médicas gerais, doenças como hipotireoidismo, anemia, sintomas depressivos devem ser excluídos. Para a segunda? Vamos para a segunda. A segunda está perguntando quais são os instrumentos que podem auxiliar na avaliação da depressão e qual a importância da participação familiar no processo diagnóstico. Esse a gente não tem resposta. Tá. É, Então, a gente tem uma escala de depressão infantil,
que os psiquiatras que usam muito, né, que é COVAX, e tem o inventário de depressão infantil também, que a gente também pode usar. Qual a importância da família, gente, que vocês acham? A família que vai trazer isso para a gente, né? Ela vai identificar de forma precoce, ela, se ela tiver envolvida, ela que salva a criança, na verdade, ela vai aumentar ou diminuir a aderência ao tratamento daquela criança. E ela que vai gerar um ambiente de apoio e compreensão. E a família também está envolvida, porque pode ser um fator de risco familiar, né, e tudo. Opinião pessoal, sem ser de prova. Acho muito difícil a criança entrar numa depressão sem um fator, né, que aí falou que nenhum trauma. Os traumas, eles podem ser invisíveis, a gente não sabe. O que eu vejo muito, por exemplo, de uma criança que começa a entrar numa depressão e que a gente descobre depois, que aparentemente não tem um fator, é uma ai meu Deus, você, gente, esqueci a palavra. Alterações de sexualidade, né? Alterações não, mas você sair da normatividade sexual. Então, uma criança que se descobre homossexual, bissexual, se ela vive num ambiente, por exemplo, onde aquilo ali não é aceito de forma alguma. Toca aqui. Ai, minha filha está aqui já, mamãe. É, elas sofrem muito por dentro, às vezes elas se matam e os pais nem sabem o que estava passando na cabecinha dela. Pode ir, Beth, eu acho. Ó, não temos, esse é o nosso gabarito. Desculpa, gente, que minha filhota está com febre aqui. Pega o Ó, então, nosso gabarito. O instrumento de depressão infantil, inventário, né, que eu falei para vocês, que a gente avalia a presença e avalia a gravidade. A escala de depressão infantil de COVAX, era esse nome que eu não estava lembrando. É um instrumento que auxilia na identificação de sintomas depressivos em populações pediátricas. E a importância da participação da família, identifica, precoce, ele participa do processo diagnóstico e terapêutico para adesão, e o histórico familiar de transtornos psiquiátricos pode ser um fator de risco e deve ser considerado em avaliação. Vamos lá para a terceira pergunta. A terceira é o tratamento. Descreva componentes essenciais do tratamento da depressão infantil, incluindo intervenções psicoterapêuticas, farmacológicas e o papel da escola. Esse a gente tem uma resposta aqui. Abor Tratamento. Incluir equipe multi, com rede de apoio e interação dos pais, profissionais de saúde. TCC para ajudar a identificar e modificar os pensamentos negativos. Terapia familiar, com melhora da comunicação, resolve conflitos ou dificuldade em lidar com o diagnóstico. Farmacologia, que a gente pode usar a fluoxetina, por exemplo, que é um antidepressivo liberado para a infância. Papel da escola. A gente tem a escola como colaborador, professores psicoterapeutas para fornecer suporte escolar e a criança conseguir manter um desempenho normal adequado para a sua idade. Beleza, eu acho que aí foi 10 até nessa daí. O Esse gabarito é, da gente é isso. É, Não é esse, não. não, não é o 3? Não, abordagem terapêutica multi, risco iminente de suicídio, autoagressão, depressão grave, não. Recusa alimentar severa, isso daí foi para. Uhum. Bem, vou ler aqui o que a gente estava falando. Então, a terapia cognitivo-comportamental, farmacológica fluoxetina, a escola para identificação precoce e adaptação acadêmica e terapia interpessoal para trabalhar relacionamentos.
Porque às vezes é isso, né? Algum relacionamento que a gente não sabe exatamente como agir. Tá no mudo, Cissa, ainda. Não sei se você quer. Você Então, já tinha aquela acabado. parte que você trouxe era o final do 3. Ah, então tá faltando. Tá faltando É, uma, então. Ficou mas faltando. eu tinha aqui comigo já, então eu falei essa parte, que era do Tá. tratamento. O que você Uhum. colocou foi os critérios para internação. Ah, ficou faltando uma Aí, página. Uhum. uhum, o risco de suicídio, né? A gente tem que ver se essa depressão está para isso. Depressão grave com incapacidade funcional significativa, aquela depressão que não quer comer, que não quer nada. Recusa alimentar severa associada à perda de peso e a falta de suporte familiar adequado para que não garante segurança para o nosso paciente. Foi. Quarta e última pergunta São os fatores que são os influenciam o prognósticos, prognóstico. Uhum. fatores e como fazer a prevenção. Vamos ver se a gente tem alguma resposta. Temos. A gravidade dos sintomas, quanto mais grave, pior o prognóstico, isso é verdadeiro. Acesso ao tratamento quando há acesso e suporte familiar e melhor desfecho e prognóstico. Acho que ele quis dizer suporte familiar. Sim, quanto mais suporte familiar e social, inclusive. Apoio familiar, ambiente e suporte familiar são importantes para melhorar perspectivas e tratamento de adesão. Tá, tá direitinho, mas está um pouquinho meio. Não está escrito tão bem. Acho que poderia gerar não um ponto total aí. Mas ficou faltando alguma informação ou mais a maneira de redação? Não, eu acho que ele falou do, da gravidade dos sintomas, falou do suporte familiar, não falou da idade. Quanto mais jovem, pior o prognóstico, né, de ter uma depressão. E comorbidade também, se tem alguma outra comorbidade aí que possa também ser de pior prognóstico. Faltou um pouquinho, não ia dar total esse aí. É nosso gabarito. E é a nossa prevenção. Então, assim, vamos lá, um prognóstico. Idade de início, como eu falei, quanto menor, pior. Gravidade dos sintomas, tem pior prognóstico. Comorbidades psiquiátricas, então, se junto com a depressão ele tem alguma outra coisa, transtorno bipolar, auxílio dependente químico, suporte familiar e social. Se as crianças que recebem apoio adequado, família e da escola, têm melhor recuperação. E a prevenção, como a gente pode fazer a prevenção? Hábitos saudáveis no geral, né? Então, acompanhamento psicológico contínuo. Então, a gente cuidar de alguém que cuida da saúde mental. Monitoramento psiquiátrico. Então, a gente ter um psiquiatra para cuidar também, avaliar a medicação. Hábitos saudáveis. Todas as doenças se beneficiam com atividade física, um bom sono e uma alimentação equilibrada. Todas as doenças, mentais e corporais. E tratamento para pais e professores, para a gente indicar sinais de gravidade, dar apoio para eles serem apoio para a criança. Então, acho que é por aí. E eu ainda colocaria educador parental, que é como ajudar essa família a entender essa criança e modificar as ações dentro de casa. Então, aqui nessa resposta aqui, ficou faltando aqui um ponto, ela vale 3, eu acho. Ela vale 2. Eu acho ela, mas aí na última tinha prognóstico ó, quais fatores Os influenciam o fatores. prognóstico, quais medidas para prevenir. Separou, ele só falou prognóstico, não falou a prevenção. Então, um ponto já perderia. Não sei se o ponto inteiro do outro ele ganharia, entendeu? A gravidade, quanto mais graves, acesso ao tratamento e apoio familiar. Então, precisa a gente tomar Isso, cuidado aqui, com a redação, né? Que é uma coisa que a gente está falando para ser completa na resposta e a gente conseguir a pontuação integral, né? Acho que é sim, isso. sim. E aí, pessoal, alguma dúvida dessas? Vocês ficaram caladinhos ali no chat? Ninguém falou nada?
Tô com sono já. É isso? Eu acho que foi, no geral, quem mandou a resposta estava bem. É, respostas bem completas. Tá bom, pessoal. Então, se é isso, se vocês não têm dúvida, eu vou dispensar a Cissa ali que tá com a filhota com febre. É. Meninos, obrigada. Qualquer dúvida também que venha depois, manda para a Beth, que a Beth me manda, eu respondo vocês, tá bom? Tá Boa bom, noite. Cissa, obrigada, Beijo, viu? Beth. Beijo, Beijo, beijinho, meninos. até Tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Bom descanso. A gente se fala amanhã, tá bom?